Glória a Deus. Um domingo abençoado a todos vocês, irmãos, que estão conosco agora através do nosso canal do YouTube, através do Facebook. Hoje nós queremos compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículos 11 ao 20. Estes versículos vão servir de base para a nossa reflexão neste dia de hoje. Mas antes de nós fazermos essa leitura, eu quero fazer uma oração com você. E eu gostaria que você estivesse conosco nessa oração. Aí onde você está, feche os teus olhos e ore. Senhor nosso Deus, que neste dia, através desta palavra que está diante dos nossos olhos, o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Mais que isso, que o Senhor prepare o nosso coração, que esta palavra venha verdadeiramente como uma espada, que penetre até a divisão da alma e do espírito, para que ela possa nos transformar, para que ela possa nos instruir, nos edificar. Que o Senhor fale conosco de uma maneira toda especial, e que nossa vida seja transformada, liberta, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém? E graças a Deus. Neemias, capítulo de número 2, versículos 11 em diante, diz a palavra do Senhor: Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do montouro. Inspecionei as muralhas de Jerusalém, e estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha, e lhes declararei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte nem direito. Vocês não têm parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero falar um pouco com você nessa manhã acerca deste texto. Jerusalém para nós representa o plano de salvação de Deus. Jerusalém sempre vai representar para nós hoje o plano de salvação da parte de Deus.
E o nosso inimigo, ele quer tirar de nós esse plano da salvação. O nosso adversário quer que nós sejamos frustrados, que nós venhamos ser incompletos, que nós não possamos prevalecer neste plano de salvação. Por isso que ele quer nos destruir a todo momento e em todo tempo. Nós podemos observar pelo texto que havia um caos em Jerusalém. Na verdade, se nós formos nos aprofundar na situação em que Jerusalém se encontrava, Jerusalém estava com todas as suas muralhas destruídas, em ruínas, as portas estavam queimadas a fogo, e isso já fazia em torno de 100 anos. Algumas linhas teológicas dizem que eram 120 anos, outras 90 anos, mas havia muito tempo que Jerusalém estava destruída. E é impressionante que por todo esse tempo ninguém havia se levantado para fazer algo acerca desse propósito, que era reconstruir Jerusalém. O que me chama a atenção é que Deus não precisa de muitas coisas, ou melhor, Deus não precisa de muitos homens para reconstruir algo. Deus só precisa de alguém disposto para ser usado na mão dele, para que alguma reconstrução aconteça. Foi o que esse livro de Neemias vai nos ensinar. Uma simples visita de um dos irmãos de Neemias, um homem chamado Anani, que o capítulo 1 relata. Anani vai visitar Neemias, e Neemias era o copeiro do rei, você já conhece a história. E ali ele conta para Neemias a situação que Jerusalém estava, a situação que o povo se encontrava. E lá diz o texto que eles estavam em humilhação, em desprezo, estavam passando um tempo de miséria, de opressão. E aqui diga-se de passagem que quem oprimia eram os adversários, os inimigos, como por exemplo Sambalate, que era um governador de Samaria. Samaria ficava ao lado ali de Jerusalém. Tobias, Gesem. Tobias era um nobre da época dos amonitas. Então nós vamos observar que Deus, ele não precisa de muita coisa para começar a reconstruir algo. Ele só precisa de alguém que se dispõe na mão de Deus para reconstruir algumas coisas. E se nós aplicarmos nos dias de hoje, eu pergunto para você, como há pouco perguntei, qual é a área da sua vida que precisa ser reconstruída? Qual é a área da sua vida que precisa ser transformada, que está do mesmo jeito que estava Jerusalém, embaixo de escombros, queimada a fogo? E nós precisamos entender que se nós nos dispusermos nas mãos de Deus para reconstruir algo, quer seja dentro da nossa família, quer seja dentro da nossa casa, quer seja no trabalho, quer seja na área profissional, Deus, ele é poderoso para nos capacitar para essa reconstrução. Você crê nisso? Neemias aqui, ele se dispõe, ele se coloca diante de Deus, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que para mim me dispor a fazer algo, nós precisamos olhar para a situação que está tirando a nossa paz, olhar para aquilo que foi destruído e nos tornar
alguém que não aceite mais aquela destruição. Como o filho pródigo de Lucas 15, quando ele cai em si, ele enxerga o que havia acontecido com ele, ele não aceita mais, ele entende que ele errou, que ele transformou a vida dele num verdadeiro caos. Ele fica indignado com aquilo que estava acontecendo, e aí ele se dispõe a voltar para o pai, porque ele entende que o pai tem coisas melhores. Aqui neste texto nós vamos entender que Deus tinha e tem um grande propósito para mim, para você, para nós, para Jerusalém. Então nós vamos observar que Neemias, ele se levanta em oração e jejum. Estas são as armas pelas quais nós vamos conseguir transformar algumas coisas. Estas são algumas armas, as mais poderosas, porque o apóstolo Paulo, ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E se nós observarmos as batalhas que nós travamos hoje, aquilo que nós precisamos reconstruir hoje, são batalhas espirituais. Por isso que nós precisamos estar dispostos a reconstruir. E é através de jejum, oração, que nós vamos reconstruir. Há pessoas que precisam reconstruir os filhos, há pessoas que precisam reconstruir sua casa, porque talvez a enfermidade chegou dentro do lar. Nós vivemos um tempo em que nós estamos vivendo que muitas empresas estão fechando as portas, muitos profissionais estão desempregados. Então há uma destruição, há uma desolação, há um estado de miséria em muitas vidas que nós precisamos reconstruir. Mas o que fazer? Nós sempre temos opções. Você pode deixar como está e continuar vivendo em meio ao caos, continuar vivendo em meio à situação difícil, se acomodar, ou você pode, como Neemias, se levantar em oração, em jejum, não se conformar com aquilo que está destruído em sua vida e buscar fazer algo, ser usado por Deus. Capítulo 1, versículo 4 diz que ele se assenta, que ele chora, que ele lamenta por alguns dias, depois ele vai orar e jejuar. Nós precisamos entender, meus irmãos, que em nós não há capacidade alguma para nós resolvermos aquilo que foi destruído nas nossas vidas, mas Deus coloca em nós essa capacidade, e isso começa com pequenas coisas. Eu quero começar falando sobre isso hoje, que toda reconstrução começa com pequenas atitudes. Guarde isso. Toda reconstrução começa com pequenas atitudes. Para reconstruir seu casamento, você pode começar por novas atitudes, novos comportamentos, novos hábitos, novas palavras. Para reconstruir a amizade com alguém, para você reconstruir algo que foi perdido com alguém, pode começar com um pedido de perdão, pode começar com uma demonstração de carinho, de afeto. Ou seja, nas pequenas coisas começamos grandes reconstruções. Nas pequenas coisas começamos grandes reconstruções, e isso depende de nós, apenas de nós. O irmão vai visitar Neemias e numa conversa, Neemias se dispõe diante de Deus a reconstruir tudo aquilo que mais de 100 anos estava destruído. A
quanto tempo há coisas na nossa vida que estão destruídas e a gente está deixando, depois eu vejo isso, depois eu faço isso, não, semana que vem, passa a semana, passa o mês, passa o ano, e nós continuamos do mesmo jeito, e nós não conseguimos reconstruir nada. Aliás, irmãos, eu penso que hoje é um tempo de nós começarmos a reconstruir muitas coisas, porque eu não sei se você está percebendo, mas muitas coisas diferentes estão acontecendo no ambiente em que nós estamos, no mundo em que nós estamos. Nós nunca vivemos o que nós estamos vivendo hoje. Nós nunca passamos por experiências que nós estamos passando hoje. Quando você imaginou que você iria precisar andar o dia todo com algo desse tipo? Quando que você imaginou que você tinha que manter distância um do outro? Nós estamos vivendo um tempo diferente. E se nós olharmos ao redor, nós vamos ver que o mundo hoje está tão destruído moralmente, espiritualmente, quanto estava Jerusalém. As pessoas não têm mais respeito umas pelas outras, as pessoas não têm mais limites. Esta semana nós tivemos uma notícia de que uma moça chamou a amiga que estava grávida, falou que tinha uma surpresa para ela. Quem viu isso? Abriu a própria amiga para tirar o bebê da barriga dela. Homens e mulheres, humanos que não têm mais limites. Nós precisamos reconstruir, irmãos, porque nós estamos numa situação de desolação, de grande miséria moral, de grande miséria espiritual. Nós vamos viver agora, enfrentar uma geração de crentes online. Pastor, isso está errado? Não está errado. Mas a igreja é o corpo de Cristo. É claro que nós precisamos respeitar as regras, mas nós precisamos estar e viver e ser igreja. Precisamos estar ligados ao corpo de Cristo, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. E só Deus sabe em qual culto online você está. Nós precisamos avaliar a situação, irmãos, hoje. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você nesse momento, que qualquer que seja aquilo que você precisa reconstruir na sua vida, nós precisamos aprender com esse texto. E note uma das coisas que Neemias vai fazer. A primeira coisa, ele não fala para ninguém o que Deus havia colocado no coração dele. Ele não fala para ninguém. Aqui, irmãos, eu quero, em nome de Jesus, que você entenda uma verdade. Tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, tem gente que não deve, não precisa ficar sabendo. Tem gente que não precisa ficar sabendo da sua vida, não, meu irmão. Porque está cheio de Sambalate, Tobias e Gesem torcendo contra você. Aquilo que Deus colocou no seu coração é para você. Então você, não fica falando, não. Faça como Neemias. O texto diz que ele não falou para ninguém, nem para os sacerdotes, ele não falou para os homens, e eram pessoas que estavam envolvidas na obra. Por quê? Porque tem a hora certa de falar, tem a hora exata de você contar o milagre. Mas se você contar antes, pode atrapalhar o plano de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém. Você pode
Você pode atribular a sua vida por causa disso. Neemias aqui, ele fica quieto, ele não conta para... E aí o que ele faz? Note você que Neemias vai sondar o que estava acontecendo. Ele vai lá e vai ver, observar. O texto diz que ele foi inspecionar as muralhas. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós precisamos olhar para aquilo que está destruído em nossas vidas. Nós temos que ter uma análise crítica. Nós temos que ter um planejamento por onde nós vamos começar. Nós temos que olhar para aquilo que nós precisamos reconstruir e ter uma noção do caos que está, para que a gente possa, diante de Deus, nas nossas orações, ter a direção de Deus, a intervenção de Deus, para que a gente possa ser bem sucedido naquilo que nós iremos fazer. Neemias passa 3 dias observando o caos que estava. Ele pega o seu cavalo, tinha lugar que o cavalo nem passava. Você observou o texto? Sim. O cavalo não passava. Tamanho era a destruição. É mais ou menos assim hoje em dia. A gente não sabe nem por onde começa, de tanto problema que tem. Mas o que é interessante e maravilhoso é que Deus, Ele sempre dá o escape. Neemias analisa, ele vai, olha tudo que está acontecendo, e é interessante que os muros aqui, todos destruídos, refletia o quanto vulnerável Jerusalém estava. E as portas aqui refletiam a falta de justiça, porque naquela época os juízes julgavam as causas nas portas das cidades. Ou seja, o entendimento é que não havia mais justiça em Jerusalém, não havia mais segurança e proteção em Jerusalém. O povo estava oprimido. E às vezes isso acontece dentro da nossa casa. A injustiça, a falta de proteção daqueles que deviam de proteger, pais que estão abusando dos filhos, aqueles que deviam de proteger estão cometendo crimes. Olha a desolação que nós temos hoje, olha a destruição que nós temos hoje. Tal qual era a destruição em Jerusalém, é hoje também. Mas nós, irmãos, como servos de Deus, nós precisamos ter uma atitude como essa de Neemias. Nos levantar em oração e jejum, nos dispor diante de Deus, porque Deus começa com pequenas coisas, pequenas atitudes começam a gerar um grande milagre. Faça isso. Tenha uma avaliação daquilo que está destruído na sua vida e coloque diante de Deus. E na hora que Deus te der a direção, Deus te dá a direção, você vai entender que você está no caminho certo e Deus vai começar a reconstruir com você aquilo que está destruído. Amém? Mas lembre-se também de uma coisa: haverão pessoas que vão te desanimar no meio do caminho. Você está fazendo bolo de pote? Vira nada. Já ouviu isso? Já, né, filho? Você está fazendo isso? Não sei não, hein? Está cheio de Sanbalate e Tobias. Está cheio de gente querendo criticar aquilo que Deus falou com você. Por isso que você tem que guardar no seu coração. Está cheio de gente querendo desanimar. Porque, primeiro, nosso adversário não quer que a gente vença. Ou você acha que Satanás vai ficar contente se o seu casamento tiver um paz, tiver tranquilo, tiver
em comunhão. Você acha que Satanás vai estar tranquilo se os teus filhos estiverem sendo uma bênção? Eles vão aparecer, porque a nossa paz, a nossa alegria, o fato de nós estarmos sendo abençoados por Deus incomoda Sambalate, incomoda Tobias. Quantos estão entendendo isso? Mas se você não quiser incomodar o diabo, você fica quieto, não faz nada. É uma escolha. Aqui o texto diz que Sambalate e Tobias zombavam. Você já percebeu como as pessoas às vezes zombam da nossa fé? Você já percebeu como as pessoas zombam? Querem tirar a motivação que Deus colocou em nós? Já percebeu? Meus irmãos, minhas irmãs, só que a resposta desse homem chamado Neemias foi gloriosa. O versículo de número 20 diz, leia comigo: então lhes respondi, Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Quem fará você bem-sucedido? O Senhor, o Deus dos céus. E aqui ele continua dizendo: nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Você está preparado para começar a reconstrução dessa área que precisa ser reconstruída? Sim ou não? Há algo em nós ou ao nosso redor que precisa ser reconstruído. Eu agradeço a Deus porque a minha esposa, ela não desistiu de reconstruir o marido que ela casou. Glória a Deus. Ela ia nos cultos, eu não ia, mas ela ia. Ela orava, ela pedia oração, e Deus agiu. É claro que eu ainda tenho que mudar muitas coisas. Nós somos muito falhos, mas nós precisamos estar em constante reforma. Tem alguém aqui que precisa ser reformado? Amém. Se fosse ver fisicamente, eu estava precisando de um cabelo, mas deixa para lá. Precisava tirar um pouco de ruga, mas deixa para lá. Porque eu sou Jerusalém de Deus e eu preciso da salvação do plano eterno de Deus. E eu preciso reconstruir algumas áreas da minha vida para que eu possa alcançar isso. Você está entendendo? Que nesse dia de hoje nós possamos ser como Neemias, alguém que se revolte com aquilo que está numa situação de caos e se levante em oração e em jejum, que busque a Deus como se colocando como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Senhor, a minha casa não serve a Ti ainda, mas eu estou aqui orando, clamando pelo Teu sangue dentro do meu lar, para que eles sejam transformados, para que eles sejam libertos, para que eles sejam grande bênção em Tuas mãos. Senhor, eu coloco a vida dos meus filhos, eu coloco meu marido, minha esposa em Tuas mãos, para que o Senhor venha reconstruir cada um deles, para que o Senhor venha reconstruir meu casamento, que o Senhor venha reconstruir minha empresa, minha vida profissional, que o Senhor venha reconstruir o meu coração, a minha mente, que o Senhor venha reconstruir os meus sonhos, os meus projetos, que o Senhor venha reconstruir, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho vivido dias, irmãos, em que muitas vezes eu me deparo perguntando para Deus: Deus, eu quero Te agradar, Senhor. Eu quero fazer os Teus planos, eu quero fazer a Tua vontade,
mas Senhor, me ajuda a entender esse tempo que eu estou vivendo, em que o meu sonho é fazer uma coisa, mas hoje, humanamente, eu não consigo fazer porque eu não posso. Me ajuda, Senhor. Coloque diante de Deus aquilo que você quer construir, reconstruir. Eu tenho certeza que no tempo de Deus, Ele te dará a direção, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te dar uma palavra. Eu tenho plena convicção, meu irmão, minha irmã, que você vai ser esse instrumento como Neemias foi. E você vai olhar para o seu adversário, para o seu inimigo, e vai dizer assim como Neemias disse: olha, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte nisso. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Quero convidar você nesse momento a colocar diante de Deus aquilo que precisa ser reconstruído. É só você e Deus. Eu não tenho poder algum para reconstruir algo. Posso até lhe ajudar em alguma coisa, mas há sentimentos, sensações, coisas profundas que só dentro do teu coração você sabe, dentro da tua mente você sabe que precisa ser reconstruído, ou reformado, ou levantado porque está em ruínas. É você e Deus nesse momento. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, e pedimos a Tua mão forte sobre as nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, nos dê, Senhor, sabedoria, para que nós possamos, ó Deus, avaliar aquilo que está destruído, para que nós possamos, Senhor, entender aquilo que está destruído, que o Senhor nos dê uma direção, Senhor, daquilo que está destruído, para que nós possamos, ó Deus, receber do céu uma direção, para que nós possamos reconstruir e nos livrar da vergonha que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que a Sua mão bondosa está sobre nossas vidas, como declarou Neemias no capítulo 2, versículo 18: eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim. Nós sabemos que a Tua mão está sobre nós, mas nos ajude, Senhor, porque precisamos da Tua direção. Nos levanta como instrumentos, ó Deus, em Tuas mãos, porque os inimigos estão zombando e desprezando a cada um de nós, mas nós sabemos que o Deus dos céus, o Senhor, é poderoso para nos dar vitória em meio a tantas batalhas. E os nossos olhos verão aquilo que está em ruína, aquilo que está destruído,